Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta quinta-feira, dia 1º de junho, começa agora, início do mês, já com muita informação para você. Uberlândia registra queda na inflação de janeiro a abril, mas nem todos os produtos e serviços básicos acompanham o índice. Tem uma reportagem sobre intoxicação alimentar. Você não pode perder o nosso quadro Mercado de Trabalho e muito mais. É no TV Notícias que começa agora. O Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da UFO divulgou o boletim do IPC, o Índice de Preços ao Consumidor do primeiro quadrimestre deste ano. O retorno da publicação vem com a comemoração dos 40 anos do CEPS. A inflação acumulada de janeiro a abril de 2017 foi de 1,33%. O índice é menor que o registrado no mesmo período do ano de 2016, 3,5%. Este economista explica que a queda foi provocada pela recessão econômica no país. É relativamente natural que, se a demanda está contida, está restrita por causa dessas questões da economia estar num patamar de atividade muito baixo, é normal que a gente tenha uma queda na inflação. Tá? Então, se a gente olhar os últimos anos, a inflação, tirando 2015, né, que teve um crescimento grande em decorrer de algumas políticas que o governo tinha feito para segurar alguns preços, né, desde que essa recessão caiu, em geral a inflação está caindo. No grupo Alimentação e Bebidas, queda acentuada, enquanto neste ano o acumulado foi de 1,87%, em 2016 chegou a 6,62%. Em Uberlândia, o boletim da Cesta Básica de Alimentos apontou que o preço estimado em abril foi de R$ 369, maior índice dos 4 meses. E o tomate foi o grande vilão. O economista explica o motivo. Quando há uma quebra de safra da produção regional ou que abastece uma região, em geral vai ter falta do produto e o preço vai subir rapidamente. Assim que a safra se recupera, dado que não é anual, você produz mais de uma safra, tá? Então, dado que você tem como recuperar rapidamente a quantidade produzida, ou você consegue trazer de outra região não afetada por uma quebra de safra, isso vai resultar na queda tão rápido como subiu, vai cair o preço do tomate. Ele vem aí, já chegou a R$ 8,99, hoje ele está na casa de R$ 5,99, R$ 6. Há uns 15 dias atrás teve uma oferta maior no Ceasa, ele andou na casa de R$ 2,99, então varia muito, vai depender do que tem lá no dia. Este professor, durante as compras, confirma que os preços das verduras e legumes variam muito. O preço do tomate, ele oscila demais, né? Em qualquer época, assim, geralmente nós podemos encontrá-lo a um preço bom, mas volta e meia ele sobe, vai lá em cima, não sei porquê. Depois volta ao preço normal, né? E assim algumas frutas também. De acordo com o relatório do CEPS-UFO, em abril, o IPC registrado foi de 0,26%, o segundo maior dos 4 meses analisados. Na habitação, o índice acumulado foi de 0,93%, maior que em 2016. E no transporte, o índice registrado foi de 3,3%. O transporte público foi o que teve maior variação. O que os economistas esperam para os próximos meses é mais queda na inflação. Os motivos não contribuem tanto. Essa situação política que voltou a se tornar mais instável, ela demora um pouco mais para a gente ter uma recuperação da economia. E a consequência disso é que, obviamente, o consumo vai continuar reprimido, a renda vai continuar reprimida, e isso tende a não aumentar a inflação. Então, acho que eu diria que a gente não vai ter inflação alta, mas não pelo melhor dos motivos. Seria porque a recessão deve continuar por um tempo e o desemprego vai voltar, o emprego vai demorar um pouco para retornar. Neste supermercado, 2 estratégias não falham: o cuidado com os preços e com o cliente. Qualidade no atendimento é indispensável. Nossas missões é encantar o nosso cliente, então é resolver a vida dele. Você não pode deixar ele esperando, não pode deixar ele para depois, tem que ser de imediato. Você tem que achar uma solução para ele sair feliz da loja. O senhor José ensina um segredinho importante para quem é consumidor. Ele faz rodízio de supermercados, até encontrar aquele precinho camarada que cabe no bolso. Nós damos preferência aos preços de oferta, né? Oferta do dia. Em razão disso, às vezes nós procuramos 2, 3 supermercados no mesmo dia, buscando um preço mais convidativo. E os brasileiros sempre dão um jeitinho de esticar o dinheiro. É certo mesmo fazer substituições de produtos, escolher bem onde fazer as compras e tentar economizar. O Brasil enfrenta uma crise política e já não mais com reflexos apenas na economia. Estamos também passando por uma crise econômica. A pergunta que todos têm feito:
quando tudo isso vai passar? Não é uma resposta fácil e é justamente por isso que eu recebo aqui hoje o professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Uberlândia, Moacir de Freitas Júnior. Moacir, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de todo esse cenário político, nessa coisa toda de crise econômica, realmente o que a gente quer saber é quando que isso vai acabar, né? Se isso é possível, se existe uma resposta para isso, mas é o que eu te faço pergunta. Obrigado pela presença. Bom, primeiro, boa noite, Flávio. Obrigado do convite por estar aqui no programa. Que vai acabar, eu não tenho a menor dúvida. Agora, quando e de que forma isso vai acabar, isso a gente não tem exatamente como precisar. No momento atual, me parece que a crise econômica é que está refletindo na crise política. Como o Brasil está muito bagunçado do ponto de vista político, a gente, na verdade, perdeu um pouco a confiança no Congresso, perdeu a confiança no presidente, não consegue mais se conectar com essas políticas todas, a tendência é que o Brasil apareça para a gente como algo desorganizado e de fato está. Então, num primeiro momento, me parece que o povo ser chamado a contribuir com essa solução, votando novamente, seria um bom passo para a gente tentar zerar essa crise e começar uma nova política no Brasil, sem uma corrupção, sem esses fatos todos que a gente está vendo agora e do quais a gente não tem mais como negar nem se esconder, né? Uma pergunta também que eu acho muito importante, a questão política, a decisão do voto. A gente sempre falou que o voto é o poder do povo, é ali que a gente deposita realmente a confiança no nosso representante e ele vai fazer bem. Mas infelizmente não existe mais esquerda, direita, partidos específicos ou políticos de determinado partido que não estejam envolvidos em corrupção. Como fazer a escolha certa? Pois é, uma parte boa da Operação Lava Jato foi ter desnudado para todos nós como que era, né, esse submundo do voto que a gente estava submetido. O resultado final desse processo, que está muito deteriorado e que a gente agora está podendo colocar um sol por cima, é exatamente isso, é a nossa desconexão total com aqueles que nos representam. Ser um representante do povo hoje não significa mais representar ideias de uma determinada parcela da população. Significa representar quem tem mais dinheiro para fazer eleição, quem tem mais material, quem tem mais condição política de mobilizar lideranças sociais, enfim. A corrupção, o dinheiro, subverteu a ordem democrática. Então, ao invés do poder emanar do povo, ele passou a emanar do dinheiro. E o resultado final dessa solução é esses problemas que a gente está vivendo agora, com, né, que a gente pode resumir na frase não nos representa. A gente olha para o deputado e não se representa nele, o presidente não nos representa, o senador não se representa, enfim. A gente ficou um pouco com esse problema. Então, a solução para isso é que novas regras eleitorais sejam lançadas de forma que a reduzir o poder econômico no processo eleitoral, de, né, fazer florescer as ideias novamente, seja elas quais forem, em detrimento do dinheiro. Do que propriamente o dinheiro. Exatamente, que é o contrário de hoje. O que importa hoje não é o que eu penso, o que importa é o quanto de dinheiro eu tenho para fazer campanha. O resultado é isso que a gente está vendo. Olha só, expectativa talvez em relação à geração de emprego e renda. A gente pode dizer que também com essa nova participação popular, elegendo novos representantes, nós teremos também uma saída, porque o Brasil, até pouco tempo, a gente estava num momento muito significativo em relação a uma ascensão, a oferta de vagas de trabalho. Tudo bem que com outras coisas acontecendo por debaixo dos panos, entre aspas, que a gente não conseguia ver. A gente tem essa expectativa, essa possibilidade? Não tenha dúvida que a gente tem essa expectativa e tem essa possibilidade. O que a gente deve fazer? Seguir o caminho oposto ao que a gente tem feito até então. Basicamente, o Brasil tem organizado a sua economia para sustentar um determinado segmento da economia, que é o capital financeiro, em detrimento do capital produtivo, do trabalho das pessoas, né, que é esse conjunto mais tradicional da sociedade, a indústria, o comércio, os nossos empregos e tudo mais. O resultado disso é a crise política e a crise econômica, porque a gente fica sem emprego, né, tendo que pagar a maior taxa de juros do mundo. Para você ver um dado que é importante para aquecer esse argumento que eu estou colocando. O governo diz que precisa fazer a reforma da Previdência para fazer economia para o Estado. Mas só este semestre, estamos falando de janeiro a junho, agora 1º de 31 de maio, nós pagamos de taxa de juros para os banqueiros 388 bilhões de reais. Notícia do Jornal à Tarde, lá de Belo Horizonte. É exatamente a mesma economia de 10 anos da reforma da Previdência que a gente quer fazer. Tem lógica? Olha não tem lógica nenhuma. Quer dizer, a gente está querendo fechar uma torneira que pinga e temos na outra um duto de dinheiro sendo tragado no Brasil por conta dessas políticas econômicas equivocadas que a gente assumiu nos últimos tempos. Começou, mas foi aprofundado no governo da presidente Dilma e continua firme agora no governo do presidente Temer. Então, o que a gente precisa fazer? Sair desse circuito, né? Criar alternativas para que o capital produtivo volte a ser privilegiado. O trabalho das pessoas tenha valor, o trabalho do pequeno comerciante, do pequeno empresário, do industrial. É atrás dessas pessoas que a gente tem que ir. Se descolar dessa ideia de fazer grandes empresas, gigantes internacionais brasileiras, porque isso não funcionou, né? E reforçar o papel dessa economia, da economia real, daquela fundada pelo nosso trabalho. Por esse caminho, me parece que a gente tem mais
condição. Que bom, olha. E a gente fecha nossa entrevista assim, com essa mensagem mais que positiva. Eu acho que nós estamos precisando disso, de acreditar no nosso país, acreditar nas políticas públicas, mesmo que com uma nova eleição ou em outras situações, para que a gente consiga sair desse buraco que parece que não tem fim. Professor, muito obrigado mais uma vez. Espero recebê-lo mais vezes aqui. Quantas vezes você precisar. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois do intervalo, tem uma reportagem sobre intoxicação alimentar. Como fazer corretamente o dever de casa e escolher onde come fora dela. E as vagas de emprego e estágio no nosso quadro Mercado de Trabalho. O TV Notícias volta em instantes. Até já. Cuidados básicos com a higiene e conservação correta dos alimentos podem evitar o risco de contaminação. Quem nunca teve algum problema relacionado à comida que não caiu nada bem? Jane teve intoxicação alimentar quando comeu camarão em um restaurante da cidade. Sentiu o estômago pesado, náuseas e passou mal. E ela conta que foi parar na emergência. Pensei que fosse só um mal, assim, de alimento mesmo, ter passado mal. Só que aí eu fui ao banheiro, passei muito mal e eu tomei os remédios. Aí logo depois que eu tomei esses remédios eu pensei que tinha melhorado. Mas aí quando eu fui dormir eu comecei a coçar o meu corpo e senti que ele estava empolando. Foi quando o meu irmão me viu e me socorreu, porque ele viu que eu estava toda empolada, da cabeça aos pés. E aí a gente correu para o hospital. O camarão, que fez tanto mal nesse episódio, voltou a ser ingerido na alimentação aos poucos para não causar nenhum tipo de reação. Desde o acontecido, eu tenho comido de pouquinho em pouquinho, não a mesma quantidade que eu comia há anos atrás, né? Mas assim, de vez em quando eu como um pouquinho de camarão empanado e não tem passado mal, não. O risco de contaminação por vírus e bactérias nos alimentos são responsáveis pela intoxicação. André é gastroenterologista e explica como funciona. Uma vez essas bactérias, esses bichinhos entrando junto com o alimento ou com líquido dentro do seu estômago, do intestino, ele vai gerar uma série de consequências, uma inflamação, chamado de gastroenterite, que tem esse nome popular de intoxicação alimentar. Os cuidados básicos de higiene e observar o lugar onde será consumido o alimento também são importantes para evitar esse tipo de situação. O médico ainda dá algumas dicas de como proceder durante o período de intoxicação, principalmente para os grupos de risco. Os idosos, as crianças, as gestantes, as grávidas e os pacientes já portadores de doenças crônicas, doenças do coração, do fígado, do rim, do pulmão, são pacientes que desde o começo, mesmo achando que ainda estão bem, mas estão tendo vômito persistente, diarreia, esses sim já devem procurar logo um atendimento médico para terem mais segurança, além de mais conforto também. Lavar a mão, escolher o local, escolher bem o alimento, evitar alimentos que a gente sabe que tem um índice de contaminação maior, como ovo, maionese, por exemplo, comidas cruas. Tudo isso ajuda muito a evitar esse problema que é muito comum, que é a intoxicação alimentar. No caso em que os sintomas persistem por mais de 3 dias, André recomenda procurar um atendimento especializado. Se não consegue passar com o seu médico agendando uma consulta, que vá ao pronto-socorro, ao postinho para ter o atendimento. Esses sinais de preocupação é a persistência dessas náuseas e vômitos muito intensos ou durando mais do que 3 dias, febre muito alta, diarreia ou vômitos com presença de sangue, fraqueza extrema, sensação de desmaio, são sinais claros que o nosso corpo está sofrendo mais do que ele consegue tolerar. Ou seja, é importante que tenha um apoio nesse caso da parte médica para hidratação, diagnóstico e tratamento correto. Tem muitas ofertas de emprego e estágio para você que é de Uberlândia e da região. Anote aí. Vaga para atendente em escola de idiomas. O salário é de R$ 1.084 mais benefícios, entre eles bolsa para estudo de inglês. O contato é talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para auxiliar administrativo financeiro. O salário é de R$ 1.447,89, mais convênio médico. Os requisitos necessários são experiência com o setor financeiro e informática avançada. Mais informações em ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em brinquedoteca para estudantes de pedagogia. A atividade é acompanhar as crianças no espaço entre 3h30 da tarde e 8h30 da noite.
A Bolsa Auxílio é de R$ 650 mais benefícios. O contato é talentos@fundaçãocdl.org.br. Também para estudantes de pedagogia, vaga de estágio de segunda a sexta entre meio-dia e 6 horas da tarde, com Bolsa Auxílio de R$ 550. Mais informações em cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para estudantes em relações públicas com Bolsa Auxílio de R$ 700. O contato é consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. E daqui a pouco, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro está com inscrições abertas para cursos técnicos e programas de pós. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã e mais. O TV Notícias volta em instantes. Até já. A madrugada tem sido de baixas temperaturas. Nada de chuva nos últimos dias. Você confere agora a previsão para esta sexta-feira. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima prevista de 17 e máxima de 28 graus. Em Nova Ponte, o calor predomina, com sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para sexta é de 18 graus e a máxima 29. Em Monte Alegre, tempo nublado, mas nada de chuva. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Prata, a previsão também é de sol forte e muito calor. Mínima de 20 graus e máxima de 31. Em Araxá, a temperatura também varia entre 16 graus a mínima e a máxima pode chegar aos 27 graus. Tem seresta amanhã em Uberlândia e é aberta à comunidade. O tema faz um alerta em relação ao combate à violência contra o idoso. Os detalhes com Gislene Rodrigues. Olá, Flávia, e a todos que acompanham o TV Notícias. É isso mesmo, o evento acontece amanhã às 6 da tarde. Para ter mais informações, eu converso com a Andréia Dornelas, que é coordenadora do projeto. Andréia, conta pra gente como que surgiu essa ideia Seresta de Amigos. Então, é um grupo de idosos, nós temos um professor de música, que é o Davi Fares, e nós começamos a reunir alguns idosos e visitar alguns idosos acamados, levando música, levando alegria, levando paz e tal. E aí o grupo foi aumentando e hoje, há 1 ano e meio que surgiu esse projeto, hoje a gente canta em vários lugares, instituições de longa permanência, já fomos no Hospital do Câncer, postos de saúde, então todos os lugares que nos convidam nós estamos indo, levando a nossa música. E a população então vai poder conferir mais uma apresentação desse projeto. Sim, amanhã no Center Shopping, na praça de alimentação, lá do 2º piso, 55 idosos estarão fazendo uma apresentação, músicas bem diversificadas, músicas antigas, músicas modernas. Então vai ser uma apresentação bem legal, vamos ter um acompanhamento de piano, cello, violões, vai ser bem legal. Todo mundo está convidado. Entrada gratuita. Sim, entrada totalmente gratuita. Na verdade, essa apresentação amanhã é pelo Dia de Combate à Violência ao Idoso, que a data é 15 de junho, mas no shopping nós estaremos apresentando amanhã, para falar sobre as pessoas, relembrando a questão do respeito com o idoso. Ok, André, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. Com o mercado cada vez mais acirrado, exigente mesmo em relação à qualificação e formação, os cursos técnicos e programas de pós também, para aqueles que já são graduados em diferentes áreas, fazem muita diferença na vida profissional. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro está com inscrições abertas. Elas começaram hoje para vários cursos e é sobre isso que eu converso agora com o diretor-geral do IFTM, Gustavo Prado. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala em formação complementar, é sempre muito importante, principalmente a formação de um técnico em que aquele jovem ele vai ingressar e vai completar, concursar o ensino médio ali junto com essa formação bem mercadológica. É um diferencial de mercado, não é mesmo, Gustavo? Exatamente. Os cursos técnicos, eles têm esse viés, de tentar alavancar a formação profissional do
do estudante, né, e colocá-lo de forma mais rápida no mercado de trabalho. Como que a gente pode avaliar hoje o cenário em relação à necessidade desse tipo de mão de obra? Porque muito se falava antigamente, a gente tem que ter um diploma de curso superior. E a gente tem visto hoje que a diferença salarial de quem tem um curso superior ou um certificado ou um diploma de um curso técnico não é tão grande assim, não é mesmo? Exatamente. Existe sim uma diferença de remuneração, mas o mercado tem aderido bastante ao profissional com a formação técnica. Né? Tanto, por exemplo, nossos cursos que estão com inscrições abertas, que é o curso técnico em redes e o técnico em agropecuária, os nossos alunos, grande maioria deles já saem do curso empregados. Empregados. Existe alguma possibilidade de um intercâmbio desses alunos com as empresas em programas mesmo de acompanhamento, né, profissional? Seria uma espécie de prática de estágio? Existe sim, os nossos cursos prevêem, né, carga horária de estágio, então o aluno, no currículo dele, consta a necessidade de fazer um estágio numa instituição, no mercado de trabalho, e a instituição, o próprio Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tem feito parcerias com empresas no mercado, na região, inclusive com parcerias com o CDL, com a CIUB, né, que tem um leque grande de empresas para oferecer esse tipo de trabalho. O IFTM também está com vagas abertas para programas de pós-graduação? Exatamente, estamos com dois cursos de pós-graduações abertos, um aplicado, desenvolvimento de sistemas aplicado à gestão empresarial e outro de gestão de negócios, um total de 60 vagas. Que bom. Olha, Gustavo, nosso tempo é curto, mas passa um endereço eletrônico onde as pessoas podem buscar mais informações, até para já garantir a inscrição também. Exatamente. Caso vocês queiram participar do processo seletivo, é interessante consultar o endereço eletrônico, www.iftm.edu.br/ingresso. Tem maiores informações no edital dos concursos. Que bom. Gustavo, olha, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço, obrigado. E a gente fica por aqui, boa noite para você. A gente volta a se ver amanhã às 10 para as 7 da noite. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.